quer dedicar a sua vida, Ele quer dedicar o seu coração e principalmente os dons que o Senhor mesmo deu a Ele. Nós temos essa intenção de dedicar ao Senhor. Eu creio que isso também acontece com você, né? Depois que você aceitou Jesus, você teve aquele desejo de dedicar tudo aquilo que Ele mesmo fez na sua vida ao Senhor. E há muitas pessoas, além de nós, que já damos aula, o irmão Antemir, né, que já dá professor aqui há uns 20 anos, mais ou menos. Quando a gente estava nascendo, o irmão Antemir já era professor aqui na escola bíblica dos adultos, né? Oi? Chegarei, graças a Deus. E há muitas outras pessoas também têm dons e querem trabalhar. E aliás, não somente querem, mas devem trabalhar, devem dedicar os seus dons ao Senhor. E nós, como líderes, pela misericórdia de Deus, né, porque quem faz isso é o Senhor, nós temos que estar atentos. E a igreja, justamente, ela serve para isso, para nós dedicarmos os nossos dons, para nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Uma das funções da igreja é evangelizar, ganhar almas, outra, vivermos em comunidade, e uma das funções da igreja é nós dedicarmos a nossa vida, os nossos dons e o nosso talento ao Senhor, aquilo que Ele mesmo tem nos dado. E outros professores estão entrando para dar aula juntamente conosco, e justamente hoje nós teremos um novo professor, que aconteceu algo muito interessante, que hoje ele estava desempregado e agora, hoje pela manhã, ele começou a trabalhar. Deus abriu uma porta a ele. Então eu peço perdão aos irmãos, eu vou estar dando aula novamente, em substituição. Nós fizemos uma troca. A minha próxima aula é ele que vai estar dando, então eu vou estar dando hoje a lição de número 4, tá? Então nós tínhamos anunciado novos professores, vocês terão hoje um velho professor, não, professor já conhecido. O dia que uma primeira aula a gente fala do velho professor. Hoje a lição de número 4 fala Jacó luta com Deus, tá? Você pode abrir a sua revista aí. Som. Melhor? Ok. E eu creio que sobre Jacó é pouco sobre se falar que nós não conhecemos, né? Um dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia, né? Um dos personagens mais conhecidos de toda a palavra de Deus, tanto para aqueles que seguem ao Senhor, como também pelos israelitas, também um dos mais conhecidos, e também pelo povo aí afora, né? A história de Israel, a história de Jacó, é um pouco mais conhecida. Eu gostaria que vocês falassem um pouco o que vocês sabem sobre a história e sobre a vida de Jacó. Só um minutinho, está chegando. Começar pela tradução do nome dele, é um pouco trágico, né? Jacó nasceu apegado ao pé de Esaú. Por esse motivo deram o nome à criança de Jacó, que significa usurpador. Então, é um alerta também que a gente faz aos futuros pais, né? Cuidado com o nome. Porque está na Bíblia que ele é confiável. Que é bênção, né? Exatamente. Então tem que pensar direitinho no nome para não criar polêmica, porque realmente Jacó usurpou o direito de Esaú mais à frente. Então, o alerta também. Ok. Alguém mais? Quem mais que você sabe sobre a vida de Jacó? Pode ir. Todo mundo pode ouvir, pode chegar, né? Além de Davi, eu vejo Jacó como uma família mais turbulenta da Bíblia. Além de Davi, eu acho que é um dos homens da família mais turbulenta. Nunca vi tanto conflito, problema na família como na família de Jacó. Certa dificuldade dos pais, né? Um amar mais o outro, né? Realmente. Não, eu tenho uma pergunta em relação a isso que o Antemir falou. Pode?
quando a mulher a mãe de Jacó ficou grávida, o Senhor falou com ela, né? Rebeca. Você está grávida, tem dois, de ti sairão duas nações. O Senhor fala com ela assim, e o mais velho servirá ao mais novo. Aí depois, quando nasce, fala que Jacó segurou o pé de Esaú, certo? Mas o Senhor já tinha dito isso, e o mais velho servirá ao mais novo. Por que se é pregado que ele usurpou o direito do irmão? E também quando você lê a vida deles, você vê que Esaú, ele não ligava para as coisas do Senhor. Ele só ia para as coisas que agradava à vontade dele. E aí, você estudando a vida de Jacó, você vê que Jacó era um homem, um jovem dedicado, dos cavaleiros, sempre aos pés da mãe dele, do avô dele, Abraão. Então eu acho que não foi bem colocado, essa usurpou, roubou do irmão. Porque o Senhor já tinha dito antes para a mãe dele, ó, o mais velho servirá ao mais novo. Certo. Embora a pergunta de Israel, primeiro de passar para ele, para o seu momento também, tá? Eu gostaria só de fazer um comentário. Não é porque Deus falou que algo iria acontecer que aquilo seria correto, porque Deus ele é onisciente, ele conhece o nosso futuro. Não é por isso que o que ia acontecer era algo correto, era algo certo de acontecer. Falou assim, ó, o mais velho servirá, o mais novo, né? O mais velho servirá o mais novo. Justamente. Isso que iria acontecer, porque Deus ele é onisciente. Deus não estava ordenando que isso deveria acontecer, estava avisando a ela que isso iria acontecer, mas em momento nenhum deixa de ser um erro, deixa de ser uma usurpação. Mas não está se cumprindo a profecia de Deus aí? Não era uma profecia. Não, do segmento. Não, era só um aviso, não era uma profecia. Mas não tinha que ter uma pessoa para o projeto de Deus se cumprir? Mas isso não era o projeto de Deus. Por exemplo, na história de Davi, eu não posso falar que Davi, né, era assim, dos irmãos, ele era o mais preferido de Deus. Não, Deus olhou o coração dele. Sim. Como eu acredito que Deus olhou o coração de Jacó também. Não, mas nós vamos ver aqui na lição, principalmente no ponto de número 3, que a lição é dividida em 3 pontos, né? Que Jacó precisou mudar o seu coração. Você pode ver que quem se tornou o pai de muitas nações não foi Jacó, foi Israel. Israel poderia ser tanto Esaú como Jacó, que mudasse o seu coração. Teve uma participação da mãe dele que ajudou ele a tirar o direito de primogênito do irmão. Sim, ela ajudou a enganar. Mas ela condiz com ele. Não é porque ela foi avisada, não tem nada a ver. Não, porque o versículo é claro, fala como ela amava mais a Jacó, ela o ajudou ele e mandou esconder ele. Mas o interessante é que aí se seguiu, né? A profecia de Deus, né? Sim. É só deu uma ajuda, né? Porque assim, ele fala assim que ele roubou o direito de primogenitura. Isso, do irmão. Mas, ó, pode ver que o irmão, ele nem se importava com Deus, porque ele estava tão interessado em satisfazer a sua carne, a sua vontade, que o moço chegou com um prato de lentilha e ele falou: isso pode até acontecer com nós, se a gente não tiver na direção, não tiver ligado com Deus. Alguém lá no mundo veio e falou: te dou isso, em troca disso. Se a gente não tiver com o nosso coração voltado para Deus, a gente faz isso. E ele fez isso. O irmão chegou e ofereceu. Ele falou: ó, se você me dá, eu troco com você. Então, assim, é um direito que ele passou para o irmão dele. O irmão não roubou dele, ele teve assim. Certo. Embora, eu vou passar por isso, só um minutinho. Embora, quando ele passou o prato de lentilha, pode passar em conta e depois a gente passa por mão. Quando ele passou o prato de lentilha, nós vamos entender pela palavra que aquilo praticamente foi da boca para fora. Porque na hora dele ser abençoado, ele receber a primogenitura, ele foi. Só que Jacó foi na sua frente e todo isso de pelos assim, sempre que era Esaú. Sim, se fala da boca para fora. Mas a Bíblia fala que sai da nossa boca tudo que está cheio do nosso coração. Não fala da boca para fora. Mas ele não foi para receber. Está falando que é da boca para fora que ele falou. Eu entendo que ele vendeu o direito de primogenitura. Porque ele quis. Como hoje, que nem assim, eu tenho um livre-arbítrio. Nesse de fazer, de pecar ou não. A escolha está eu querer fazer ou não. A escolha está de mim. Eu querer roubar uma coisa ou não. A escolha está de mim. Porque eu chegar na igreja, ver algo lá, aquilo lá não é meu, mas eu vou levar para mim. É que nem o pastor falou. Isso é culpa. Cabe a mim escolher fazer o certo ou o errado. Então, assim, como ele tinha o livre-arbítrio, ele optou de fazer isso. Ele fez assim, também já vi pregação assim. Não, mas nós vamos ver pela palavra. Tá?
pegar algumas vezes aqui na palavra. Pode ir. Você mencionou sobre a questão da onisciência de Deus, é exatamente isso. Deus sabia que isso ia acontecer. Tinha certeza que isso ia acontecer. Mas que Jacó roubou. Conhece a lei de Gerson? A lei que ele leva vantagem em tudo? Mas, gente, como é que Deus vai usar um Não, espera um pouquinho. Deus usou Israel. Jacó usou, aproveitou a oportunidade e tirou o direito dele. Ele vendeu, ele foi lá e comprou, o cara vendeu, mas ele estava lá pronto. Ele aproveitou da situação. E Jacó chegou cheio de fome, cheio de vontade de comer, quase morrendo de fome, desesperado de comer, e vendeu o seu direito, a sua bênção, por um prato de comida. Jacó estava lá prontinho. Se não fosse Jacó, seria outro. Então, Deus precisava de alguém para se cumprir a... Podia ser Só Esaú. que depois- Se Esaú tivesse falado não, era Esaú. Só que nós vamos ver no finalzinho do ponto 3 da lição que depois que Jacó passa por Peniel, que ele muda o seu coração, ele muda a sua vida, ele muda o seu nome para Israel, ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, ele devolve a primogenitura do irmão dele. No começo do irmão matar ele. Tá? O que eu estava querendo falar é como que Deus poderia usar ele nessa situação usurpando. Eu creio assim, que Deus ele teria outros planos. Desde o ventre ele deu essa palavra. Deus teria outros planos, mas a escolha do homem. Nessa escolha do homem, Jacó ele pagou um preço muito alto. Nós vemos que não é um sofrimento qualquer que ele teve, foi um preço muito alto. Então Deus poderia ter outros meios para que isso se cumprisse. Mas por causa do coração tanto de Esaú quanto do coração de Jacó, foi dessa forma. E Deus ele nunca desiste de nós. Certo? Lembrando que a promessa ela foi para o avô dele, foi para Abraão, que de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, que se passou para Isaac, que se passou para Jacó, que o nome dele mudou para Israel, só foi usado quando ele mudou de nome, quando ele passou por Peniel, quando ele fez uma mudança, justamente, vamos usar essa palavra, quando ele se converteu realmente, mudou o seu nome, e quando a pessoa mudava o nome, porque ela mudava a sua vida, ela mudava as suas atitudes, nós vamos ver isso aqui no decorrer, e no final de tudo ele devolve a primogenitura para o irmão dele, ele se arrepende. Também tem assim, às vezes Deus tem promessa, e o homem não sabe esperar a promessa, que é ajudar Deus. Que nem esse caso da mãe dele. Deus fez uma promessa, que sairia duas. O mais velho serviria o mais novo. Só que a mãe quis ajudar do jeito errado, né? Se deixasse Deus trabalhar, eu tenho certeza que a coisa seria diferente. Mas como o homem sempre quer colocar a mão, quer adiantar as coisas, E nós vamos ver também que é. Né? Tem um outro passagem que nós vamos ler hoje também, que mostra o que ele fez para ele se enriquecer. Que Deus abençoou. Mas teve também uma mãozinha dele ali no meio. Acho que daqui eu não posso passar. É o irmão Elton, né? Tinha que chegar nele. Graças a todos. Em cada vida de Jacó, vários outros homens também passaram por isso. A promessa é para um e a primogenitura é de outro. Ismael e Isaac é a mesma coisa. Ismael é primogênito, embora a promessa era para Isaac. Jacó e Esaú, o primogênito, por direito, isso era segundo a tradição do povo, não era de Deus, era do povo. A primogenitura era dada para o primeiro filho. Quem saiu primeiro? Esaú. Embora Jacó estava grudado em Esaú, quem saiu primeiro foi Esaú. A primogenitura era para Esaú, não para Jacó. E Deus ele sabia que isso ia acontecer, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus advertiu que isso ia acontecer, que existiria uma luta entre Esaú e Jacó pela primogenitura.
mas a promessa, a bênção era para Jacó, porque Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Assim como Ismael e Isaac, Deus sabia que Abraão ia procurar um meio de ter o primogênito. Deus prometeu um filho, não falou quando, mas prometeu a ele que ele teria um filho. Ele não quis esperar, então ele foi lá, depois com Agar e gerou a Ismael. Depois rejeitou a Ismael. Deus não rejeitou a Ismael, mas Abraão rejeitou a Ismael e amou mais a Isaac do que a Ismael, ao ponto de expulsar o filho e a mãe para outra terra. E Deus cuidou do primogênito de Abraão, mas a promessa era para Isaac. E Deus cumpriu com a sua palavra. Jacó, ele conseguiu tudo que ele quis depois que ele reconheceu Deus como o Senhor da sua vida. Porque antes Jacó fazia tudo aquilo que dava no seu coração. Tudo aquilo que dava no coração de Jacó fazia. E não interessa se Esaú foi lá e vendeu a primogenitura para Jacó. Quem tinha que dar a bênção era Isaac, não era Esaú, era Isaac. Se Esaú chegasse antes de Jacó, se Jacó não tivesse enganado o seu pai, Esaú ia receber a primogenitura. Então, quando Jacó enganou o seu pai, foi que ele recebeu a primogenitura, a maior bênção. Não foi quando Esaú vendeu, e sim quando Jacó foi lá e enganou o seu pai. Aí o nome dele se fez juiz, ele foi usurpador, ele usurpou a primogenitura. Neste momento, não quando Esaú cedeu, mas quando ele enganou o pai, e o pai deu a maior bênção para ele. Quando Esaú chegou lá, o pai falou: filho, agora é tarde, eu já dei a bênção para o seu irmão, não posso mais dar para você, mas vou te dar uma bênção menor. E deu uma bênção menor para Esaú. Então, Jacó, o nome é usurpador, por quê? Porque ele tinha a característica de enganar. O alerta que o irmão Altemir deu aos pais jovens que estão aqui, que terão filhos, cuidado com o filho, com o nome que vocês vão pôr nos seus filhos. Porque por causa desse nome, Jacó pegou essa característica de querer ter vantagem em tudo. E acabou enganando o próprio pai para ter vantagem na primogenitura. Mas o mais importante, que é o que nós estamos estudando, é a vida de oração que tinha Jacó, que depois passou a se chamar Israel. É isso que nós devemos nos lembrar, da vida de oração, do comprometimento com Deus. Embora ele fazia as coisas erradas, mas ele era comprometido com Deus. Ele buscava a Deus. Não tinha o conhecimento suficiente, o discernimento de ver que as coisas erradas muitas vezes afastavam ele de Deus, mesmo ele buscando a Deus. E é isso que nós temos que fazer, pegar o exemplo da vida de oração de Jacó, a perseverança, que a lição vai falar sobre isso. No caso, a vida de Israel. E depois que Jacó tem um encontro com o anjo, aí a sua vida, o seu nome é mudado de Jacó, o usurpador, para Israel.
pai de uma grande nação. Vamos lá então, vamos ver para nós tirarmos todas as dúvidas. Gênesis capítulo 25, verso 21 ao 27. Nós oramos ainda, né? Começando a aula direto, né? Vamos orar. Pai, nós pedimos a direção do Senhor e que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações esta manhã, que o Espírito Santo ministre em cada vida, em cada coração, em toda essa aula, em todos os comentários, e tudo que for falado aqui seja dirigido pelo teu Espírito, para que possamos sair daqui com uma nova mentalidade, compreendendo as verdades da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 25, a partir do verso 21. Lá nos diz o seguinte, ó, Gênesis 25, 21. Para nós compreendermos, Abraão gerou Isaac. Nós vemos aqui no 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Interessante, né? De Abraão também, né? E depois a Lia, não lembro qual das duas que era também. Interessante que foi uma após a outra. Porque ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primogênito, ruivo, todo revestido de pelos, por isso o chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso o chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca deu à luz a seus filhos. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Tá? Enquanto um trabalhava, o outro ficava na rede, né? na barraquinha, na tenda. Né? Certo? Então nós vemos aqui o primeiro ponto aqui da nossa aula. Pode jogar mais isso aqui, muito bastante. Né? A luta no ventre. Então o primeiro ponto é que você pode acompanhar na sua revista. Tá? A luta pelo nascimento. Vamos contextualizar um pouco aqui nos nossos dias, para que nós possamos ter uma vida de oração eficaz, diferenciando oração de intercessão. Né? Na aula passada eu acabei passando a oração e a intercessão tudo ao mesmo tempo. Então existe uma diferença entre oração e intercessão. Existe uma diferença entre vida de oração e vida de intercessão. Estava falando aqui agora da vida de oração. João capítulo 3, verso 1, diz: o Senhor Jesus fala para Nicodemos: necessário é nascer de novo. No verso 7, Jesus ainda fala assim: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Então não te maravilhes ou não te admires em eu lhe dizer: necessário é nascer de novo. Então, primeiro, amados, para uma vida de oração eficaz, para uma vida de comunhão com Deus, para uma vida realmente que nós temos devoção a Deus, primeiro de tudo, nós precisamos nascer de novo. Mas esse novo nascimento, ele não se dá no momento em que nós fazemos aqui a nossa confissão aqui na frente da igreja. Aquele momento é um momento de decisão, é um momento de confissão, que Romanos capítulo 10, verso número 9, vai ser assim: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, aquele momento que nós estamos aqui na frente da igreja, aquele momento é um momento de decisão, e que muitas vezes ele é da boca para fora. Porque o nosso coração estava palpitando, o nosso coração estava forte, o Espírito Santo estava falando. É um momento de convencimento. A conversão ela vai vir depois, com o tempo, com o passar dos dias. A nossa vida ela vai se mudando, a nossa vida ela vai se transformando. E vamos falar uma verdade: não adianta nós queremos enganar ninguém, nem mentirmos a ninguém. Vamos falar uma verdade: a nossa vida ela é uma constante conversão. Todos os dias nós somos transformados, não é verdade? Não todos os dias nós somos confrontados com as nossas atitudes.
com os nossos pecados? Todos os dias. Né? Quando a gente se depara com alguma situação, fala: Deus, eu ainda não tenho essa área na minha vida. Deus, eu preciso de renovo nessa outra área. Deus, eu preciso de mudança nessa parte aqui da minha vida que ela não foi transformada. Todos os dias nós somos confrontados com nós mesmos, com as nossas atitudes e principalmente com os nossos pensamentos. Ah, mas eu não fiz, mas eu pensei. Aquele desejo de ir lá, de brigar, de dar na cara dele, subiu ao meu coração. Eu não fiz, eu me segurei, mas o desejo veio. Lembrando que Jesus fala que o nosso problema é onde? Nosso coração, né? Provérbios 4, 23, assim, eu vou falar sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as coisas da vida. Né? Eu não dei na cara daquela desgraçada, mas subiu a vontade. Né? Eu tive vontade de ir lá e falar um monte para ela que o Espírito Santo me acalmou, mas a vontade veio, bateu no coração. Né? E o coração até pulsa nessa hora, na verdade. Né? Pulsa, sim. Parece alguém levanta a nossa mão para dar na cara. Né? E a gente fala: nossa, é o diabo. Não, o diabo não é as nossas atitudes que ainda não foram transformadas, que ainda não foram renovadas. E é por isso que Gálatas, capítulo 5, verso número 17, lá fala que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Então nós estamos em constante transformação. Nós estamos em constante luta pelo novo nascimento. Assim, exemplificando a vida de Jacó, que ali houve uma luta pelo nascimento. Por quem iria nascer primeiro? Por quem, segundo a palavra lá, né, Gênesis 25, que nós lemos aqui, no verso 23 fala que um seria mais forte, um prevaleceria sobre o outro. Então aquele que nascesse primeiro prevaleceria sobre aquele que nascesse depois. Então isso está na nossa mente o tempo todo. Quem vai prevalecer? A carne ou o Espírito? Quem vai prevalecer? O pecado ou a santificação? Quem vai prevalecer? O que Deus preparou para a minha vida ou aquilo que não foi Deus que preparou? Então nós estamos em constante luta pelo novo nascimento. Estamos em constante luta para ver quem vai prevalecer. Quem nós vamos alimentar? Né? Quem nós alimentamos mais é aquele que prevalece. Se nós alimentamos mais o nosso espírito prevalece sobre a nossa carne. Se nós, aliás, o Espírito de Deus prevalece sobre a carne. Se nós alimentamos mais as coisas da carne, elas prevalecem sobre as coisas do Espírito. Então, o que nós temos alimentado mais? Onde nós temos dado força? Onde nós temos lançado energia? Né? Muitas vezes a gente fala: nossa, energia é positiva, está amarrado. A energia que nós temos lançado para que aquilo prevaleça na nossa mente. O que nós temos assistido? O que nós temos conversado? O que nós temos lido? O que nós temos ouvido? E o quanto de transformação nós estamos dispostos? Porque não adianta nada Deus trazer o poder do Espírito Santo, trazer a palavra dele e o nosso coração estar totalmente endurecido. Ainda sexta-feira, quando eu estava orando aqui na igreja, estávamos orando aqui na salinha. Acho que ninguém que estava lá conosco, estávamos orando aqui na salinha porque estava tendo aula de discipulado aqui, trazemos o momento de decisão na sala. E eu comecei a orar, falando: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso ouvir a tua voz nessa noite. Senhor, eu preciso sair daqui com uma resposta. Sabe o que eu sou no meu coração? Eu não posso dar uma resposta. Porque se eu tiver a resposta que você precisa ouvir, você vai endurecer o seu coração. Primeiro muda o seu coração, para depois você receber a resposta. Sabe, a gente fica chocado. Né? Embora a gente não é mentira, né? A gente fica chocado. Né? Fala: nossa, eu preciso mudar o meu coração. Sim. Sim. Quando? Todos os dias. Todos os dias. A atitude que eu preciso mudar. A resposta que eu preciso receber de Deus, sim. Mas para que eu possa receber essa resposta de Deus, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Por que muitas coisas não acontecem? Nossa, mas é promessa. Deus falou que ia fazer na sua vida. Deus falou que ia trazer. Deus falou que ia te levantar e ainda não aconteceu. Por quê?
o nosso coração ainda não foi moldado. O nosso coração ainda não foi transformado. O nosso coração ainda não foi renovado. Nós não temos como receber as coisas de Deus com o nosso coração velho. Tem como um povinho novo em lados velhos? O que acontece? Se rompe e se perde o que o vinho? O óleo? Não, se perdem os dois. Se perdem os dois. Se Deus lançar uma promessa na sua vida e o seu coração não estiver preparado, se perdem os dois. Se perde a promessa e se perde o coração do Senhor. Se perdem os dois. Porque a promessa, ela vai se falir. E o coração, ele vai se enganar. Se perdem os dois. Por isso, nosso coração precisa estar alinhado. A carne milita contra o Espírito. E o Espírito milita contra a batalha. Agora para 5:17. Podemos abrir? Para nós vermos? Onde está o microfone 12? Tá? Pode ir. 5:17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Sabe que interessante? Eu acho interessante esse versículo do apóstolo Paulo. Ele foi um apóstolo, né? Não tem como, né? Ele falou assim: a carne vai militar contra o Espírito. Ele colocou no presente. A carne milita. E também no coisa do passado, a carne militou contra o Espírito, sabe? No dia que você aceitou Jesus, agora sua vida é tudo diferente, 100%, mudou e não temos como voltar, não, ele coloca no presente. E lembrando que ele estava mandando essa carta para crentes, tá? Ele estava mandando, a igreja estava na galáxia. Ele estava mandando a carta para os ímpios, ele estava mandando a carta para os desviados, ele mandava a carta para os crentes. Olha, a carne milita contra o Espírito. O Espírito milita contra a carne. Estão em constante luta. Nossa mente, irmãos, se nós tivéssemos os olhos espirituais, a nossa mente aqui deve ter duas espadas ali batendo uma contra a outra o tempo todo. Uma tentando matar a outra, né? A carne muitas vezes prevalecendo. Infelizmente, isso é realidade, né? Muitas vezes a carne prevalece nas nossas vidas. E graças a Deus, por várias outras vezes o Espírito prevalecendo. Mas dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, há uma constante luta. Há uma constante batalha. E essa batalha é pelo novo nascimento. Tá? Então, para uma vida de oração eficaz, o novo nascimento é necessário. E todos os dias da nossa vida. Ah, mas eu já nasci de novo, que eu aceitei Jesus há 20 anos atrás. O novo nascimento é constante. Todos os dias nós temos coisas a deixar e todos os dias nós temos coisas a acrescentar em nossas vidas. Efésios capítulo 4, pode ler o irmão João, por favor? Efésios capítulo 4, os versos 23, verso 24 também, não sei se chega a 25. 23 diante. Isso. Que fosse renoveiro do Espírito do vosso sentido, e vos refrescais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Certo? Então aqui o apóstolo está alertando aos Efésios, está alertando uma outra igreja, a um outro grupo de crentes. Olha, deixem de lado o velho homem, deixem de lado a velha natureza, se revistam do novo homem, se revistam da nova natureza. Tá? Gálatas, Colossenses capítulo 3, verso 5. É um texto muito similar. Tá? É para outra igreja ainda, para um outro grupo de crentes, dando a mesma alerta. Colossenses capítulo 3, verso 5. Pode ler, Deus.
Isso. Então nós vemos outro exemplo aqui do apóstolo Paulo, dando um alerta para o grupo de crentes também, para o grupo de salvos, daqueles que servem ao Senhor, que estão em constante batalha, militando contra a carne, o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. Então, o primeiro ponto aí da nossa aula, a luta no ventre. Então, necessário é nascermos de novo, ter um novo nascimento, ter uma nova vida gerada em Deus. Tá bom? Vamos então para Gênesis capítulo 31. Antes de nós continuarmos, vocês querem ler o texto que fala sobre a usurpação? Ou podemos pular? Pode ser? A gente continuar na interrogação? Se der tempo, a gente volta no finalzinho, tá? Então vamos lá, 31. Tá? Aqui depois que ele enganou o pai dele, tá? Foi o que nós já comentamos, depois que ele enganou o pai dele, que ele se vestiu ali de preto ali para dizer que era irmão dele, depois que ele enganou o pai dele, ele foge e vai morar com o filho dele. Então, Gênesis 31, verso 7. Ele passa a morar então com o tio dele, que se chamava Labão. É um nome estranho, né? Foi morar então com o tio dele. E o tio dele tinha duas filhas, né? Raquel e Lia. Diz o texto aqui que uma era formosa e a outra era de olhos fracos. Capítulo 29, verso 16. Ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e da mais moça Raquel. Lia tinha olhos fracos, ao passo que Raquel era formosa de porte e também semblante. Formosa em duas partes, de porte e também de semblante. Aí tem todo aquele passo que ele se apaixona por uma, né? Trabalha 7 anos como escravo para o senhor dele, e no dia do casamento, né, puxava o filho dele, e a hora que mandaram bater, mandaram a moça errada. No outro dia, quando ele acorda, acho que a ressaca já tinha passado, né? Ele acordação, né? Ele acorda lá e olha e fala: nossa, não é mais. Isso aqui não foi bem mais calmo, né? Foi revoltado, humilhado, né? Falar que o senhor dele não era isso aqui, sabe? Aí o senhor dele fala: não, mas a noite de núpcias são 7 noites. Depois de 7 noites de núpcias com. Agora não lembro qual que é, às vezes se confunde, né? Aí no outro dia, quando acabar as 7 noites, eu te dou a outra filha. Depois de 7 noites de núpcias, aí ele deu a outra filha, e ele trabalhou mais 7 anos como escravo para o pagamento do dote da outra. Aí nós chegamos aqui nesse ponto de Gênesis 31, verso 7. Ele fala também para a esposa dele: ó, mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Quando ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Tem isso para nós entendermos, né? Então, quando ele conforme ele foi trabalhando como escravo ali para Labão, quando cumpriu-se os 14 anos e 7 noites, né, de escravidão ali, 7 anos por uma, 7 anos por outros, 14 anos de escravidão, então ele acertou ali um salário com Labão. Olha, nós vamos continuar trabalhando, eu vou continuar trabalhando como escravo para você, só que agora eu vou ter um salário. E Labão então ofereceu um salário que não era dinheiro, eram os animais. Então, todas as ovelhas que nascessem brancas eram de Labão. As ovelhas que nascessem pretas pertenciam a Jacó. Aí o que aconteceu? Deus abençoou a vida de Jacó. E todas as ovelhas naquele momento começaram a nascer pretas. Quando Labão viu isso, Labão ficou irado. E foi lá e mandou o salário dele. Falou: não, é o contrário.
Todas as ovelhas que nascerem pretas são minhas, as que nascerem brancas agora são suas. O que diz o texto? E daquele dia em diante, todas as ovelhas nasceram brancas. Certo que ele fala branco e preto, né? Ele fala em estados, e salpicados e malhados, né? Salpicados e listados. Isso, é aquela saquinha assim, cheia de bolinha, né? Marca preta de bola branca. Ou ao contrário. A cara branca de bolinha preta, né? Oi? Isso que é a escolha do freguês, né? Mas é salpicado. Isso é interessante, né? Mas algo muito interessante é que Deus tinha falado com Jacó. Falou, olha, quando as vacas forem procriar, você coloca uma vara diante dela para que aquela procriação seja abençoada. E ele, que não era pouco, né? Que era o... Qual era o significado dele mesmo? O Zur? Ele que não era pouco. Então ele colocava a vara diante somente dos animais fortes, para que não nascessem animais fracos. Ele, vamos dizer, está em capítulo 30, versículo. Capítulo 30, verso 41. Olha o camarada aqui, não era burro não, né? Porque ele sabe da vida também, tá? Verso 41. Todas as vezes que as ovelhas fortes concebiam, punha Jacó as varas diante do rebanho, os bebedouros, para que concedessem diante das varas. Mas quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram para Labão e as fortes ficavam para ele. Camarada aqui continuou sendo usurpador, né? E o homem, 43, olha que interessante, se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas, camelos e jumentos também. Então o cara ficou rico. O que nós fazemos aqui para a nossa vida, então, analisando aqui a vida de oração? Para uma vida de oração eficaz, o que nós fazemos para a nossa vida? Nós não podemos ficar dando essa ajudinha para Deus. Nós não podemos ficar assim. Se nós temos uma vida de oração, longe de nós queremos ocupar das coisas dessa terra. Longe de nós querer se aproveitar da benevolência das outras pessoas. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor, né? Você está no seu trabalho e tem um colega que trabalha lá junto com você e ele fala para você que ele tem uma conta para pagar naquele dia e a conta tem um valor de R$100. Ele tem dinheiro, na hora do almoço vai lá pagar a conta. Aí ele deixa o dinheiro desapercebido, o dinheiro cai no bolso dele, fica lá no chão, você passa e fala, nossa, Deus está me abençoando. Pegue e guarde aquele dinheiro, sabendo que era dele. Isso é a bênção de Deus na sua vida? Muitas pessoas ficaram como bênção. Uma vez uma pessoa falou para mim, nossa, eu tinha uma nota de R$50, Deus me deu um presente. Nossa, Deus dá presente de R$50, a salvação então é mais caro. Porque o maior presente de Deus é a salvação, R$50, pelo amor de Deus. Né? Se o presente de Deus é R$50, tiver tudo no inferno. Porque quanto que vale a nossa alma? Mais do que o mundo inteiro. R$50 paga a alma. R$50 paga a entrada do céu. Quando chega no céu vai ter um anjo lá, né? Sim, ó, R$50 na entrada. Jamais. É somente o sangue do Cordeiro. Passa uma coisa para lá. Similar. Perdeu. Estava só o boleto. O pastor fala, não perdeu. Alguém passa na rua e acha esse dinheiro. Não sabe de quem que é. A pessoa não está roubando, ele achou. Se passa, ele achou. A palavra de Deus fala, não pegasse que não nos pertence. Sim, mas olha, a gente só. Problema dele. Problema dele. Eu não entendo assim, até já pessoa serviço. Teve uma época que a gente estava passando bastante apertado. Agora a gente estava passando muito apertado. Agora Pode ser um microfone, para os irmãos a gente poder ouvir também. Tem um livro ali, olha que estava fazendo chamada ali, ó.
Teve uma época que a gente estava passando bastante verdade, a gente passava peça, e a Bel era pequena. E naquele dia a gente não tinha um centavo para comprar leite para ela e nem pão para ela. E aí foi um moço em casa, também levava, o filho do Trombinho, que morreu. E aí ele chamou o Luiz falou assim, não, eu não vou ver não, eu não tenho dinheiro e tal. Aí ele falou assim, não, vem só para elas ver. Aí ele disse, não, obrigado, filha, se a gente tem criança pequena, você não vai querer despertar, né? Algo na criança queira, você não tem como dar. Aí ele disse assim, não, obrigado, deixa para a próxima. Ele disse, não, desce aqui, por favor. Aí ele disse, vai lá. Aí ele desceu, eu falei assim, chama sua esposa para mim. Aí ele, meu Deus, não. Aí eu falei, não, eu não vou deixar ela aqui, beleza. Aí com muita insistência, eu peguei e desci. Aí na hora que eu desci, eu falo que isso foi de Deus, porque eu disse a semana inteira parada. Então eu não tomo isso como eu estou roubando de alguém, eu estou usurpando alguém. Eu creio que Deus prepara a hora certa, as coisas certas, no momento certo que a pessoa precisa, a necessidade que a pessoa precisa. Eu falo que isso eu vivi na minha vida. E aí eu desci, eu achei R$2. Eu falei, R$2 não é nada. Naquela época, R$2 era dinheiro. Aí eu falei, poxa Deus, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, dinheiro do leite da Isabel. Aí eu disse, mais um pouquinho, eu achei mais R$2. Eu falei, Senhor, obrigado, dinheiro do pão. Eu agradeci. Aí fui lá, vi a bala. Eu falei, irmão, obrigado, a gente não vai ficar. Ele falou assim, não, tudo bem, mas como? Ele deu uma vasilha de bala pra gente. Aí eu subi, entrei pra dentro da luz. Falei, R$2, R$4, precisei comprar leite pra Isabel. E aí ele pegou os R$4 e foi no Piazza. Eu falei, mas na padaria mais barata, e ele foi no Piazza. E a Bel quis ir junto. E aí a Bel foi junto. Eu falei, meu Deus, a Bel foi junto. Não vai. Deixa ela aí, foi. E chegou lá e ele falou assim, a Bel, eu quero Danone, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero pão, eu leite. Aí, meu Deus, isso vai ficar em mais de R$10. E na hora que ele foi pagar, a moça disse R$10. Aí ele falou assim, meu Deus, ele foi para baixo R$10. Ele pagou os R$10 e pagou o pão para aquela semana, o leite para aquela semana. E aqueles R$4 ficou para outra semana, que ele não trabalhou. Então eu vejo assim a provisão de Deus. Isso não é roubo. Deus provê. Deus abençoa. No dia que você está necessitado, Deus abre a porta, seja de que maneira, mas Deus faz. Eu me entendo dessa forma, até já perguntei para o pastor Wilson, ele falou assim, não, se Deus preparou aquilo lá para você, era para você. Alguém perdeu? Perdeu. Mas Deus sabia que você ia estar precisando. Então eu vejo dessa forma. Eu não entendo que seja um roubo, eu não entendo que seja uma coisa. Agora, sim, eu estou aqui na igreja. E que nem o pastor achou que ele tinha dinheiro, né, irmão? Ou eu tivesse achado. É lógico que eu ia chegar e falar, pastor, achei esse dinheiro está aqui, de alguém, ele ia perguntar. Agora, estou indo na rua, eu acho uma nota de R$50, eu vou sair para todo mundo. De quem é? De quem foi? De quem foi você? Todo mundo vai falar que é dele. E também aconteceu uma vez com a Isabel também. A gente vinha vindo para a igreja, que eu não ia vir, que a gente estava assim, apertadíssimo. E as meninas da Maria estavam em casa e a Bel, mãe, eu queria comer lanche, Eu falei assim, isso eu não tenho dinheiro, filha. Mãe, mas não tem como. Eu falei assim, não tenho. Aí ele falou assim, então vamos para a igreja. Vou não. Aí assim, vamos, tia, vamos. Aí eu falei, vamos, mãe. Mas não tem dinheiro. Eu falei, se você vai para a igreja para dar de lanche, para ficar em casa. Ela falou assim, não, mãe, mas... Eu falei, então vamos. E a gente vinha vindo e ela achou o dinheiro do lanche que eu pagava para ela, para a mulher, para a vida. Então, assim, Deus conhece o coração, Deus sabe que a pessoa está precisando, Deus conhece. Então, às vezes a gente perde dinheiro, eu já perdi dinheiro. E eu fiquei chateada por ter perdido, porque eu disse, eu perdi, mas Deus sabe, às vezes tem alguém precisando. Nós temos que tomar cuidado, porque nem sempre é esse. Muitas vezes pode ser uma opção. Muitas vezes aquele dinheiro está lá para a gente ser testado. Se nós vamos desenvolver ou não. Nós temos que tomar cuidado. Tá? Se você vê que caiu, você tem que saber de quem é. Agora, se você Agora, se você está indo na rua, você está precisando de uma quantia, valor tal, X. Eu preciso dessa quantia. Você olha para Deus, eu preciso desse dinheiro para pagar minha conta. Você vai na rua, você encontra esse dinheiro, você não vê ninguém perder. Você vai deixar dinheiro? Você vai perder
mas nem sempre é isso. O que cabe mais é orar e perguntar a Deus. Com certeza alguém achou. Com certeza alguém achou. Pode chorar, gente. Pode sim. Pode chorar. Pode passar. Gênesis capítulo 32, vamos lá? Verso 22. 32, 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. 2 mulheres, suas 2 mulheres. 23. Tomou-se e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o perto de ti. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a junta da coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, senão me abençoares. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: diz-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo teu nome? E ali o abençoou. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Saía o sol pelos transportes de Peniel, e manejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel até hoje não comem o nervo do quadril que está sobre a junta da coxa, porque o homem tocou a junta da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então nós vemos aqui a vida de Jacó sendo transformada. Nós vemos aqui que enquanto ele atravessava o vale, que ele chamou depois de Vale de Peniel, o caminho chamado de Peniel, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a vida dele aqui foi totalmente transformada. A vida dele foi renovada. O nome dele foi mudado de usurpador para Israel. O nome dele aqui foi transformado. Isso, irmãos, era o costume dos judeus de quando os meninos tivessem de 18 a 21 anos, o nome dele fosse mudado para aquilo que ele seria. Tá? Para os judeus, o nome dele possui significado. Quem é a gente, né? Esse nome é bonito colocar aqui no meu filho. A gente nem sabe o que significa. Nem sabe o significado daquele nome. Mas para os judeus, o nome tem significado. Você pode ver que quando a pessoa nascia de algum problema, alguma coisa, essa pessoa recebia aquele nome. Jabez, o que significa isso? Jabez. Amaldiçoado? Mas esse nome é amaldiçoado, né? Porque ele nasceu de uma forma amaldiçoada. Então, como ele nasceu amaldiçoado, também ele colocou o nome de amaldiçoado. Algo terrível. Isso era comum entre a nação. Você pode ver que o cara, só que ele nasceu tentando nascer na frente do irmão dele, recebeu o nome de usurpador. Mas quando ele chega a um certo ponto da vida dele, Deus muda o nome dele para Israel, porque a vida dele ali foi transformada. A vida dele, a partir daquele momento, seria uma vida diante de Deus.
A partir daquele momento que ele teve um encontro com o Senhor. Tá? Não foi a partir do momento que ele foi rico, que ele já era rico, mas a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor. Verso 33, capítulo 33, aliás. Levantou Jacó os olhos e olhou, e viu que vinha Esaú, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as suas duas servas, pôs as servas e seus filhos na frente, Lia e suas filhas atrás deles, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu ao seu encontro, abraçou, lançou-se ao pescoço e beijou, e eles choraram. Depois Esaú levantou os olhos e viu as mulheres, os meninos, e perguntou: quem são esses que vêm contigo? E ele respondeu: os filhos que Deus bondosamente deu ao teu servo. Então chegaram-se as servas e seus filhos se inclinaram. Chegaram-se também Lia e seus filhos se inclinaram. Depois eles chegaram José e Raquel e se inclinaram. Perguntou Esaú: que queres dizer com tudo esse bando que vem contigo? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos do meu Senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, sejam os teus bens para contigo. Então disse Jacó: não se agora chegasse aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porque vi o teu rosto, como te vistes vir o rosto de Deus, e te agradaste de mim. Aceita, peço-te o meu presente, que me trouxe, pois Deus tem sido bondoso para comigo, e tem me dado tudo, e insistiu com ele, e ele assim o aceitou. E qual é esse presente que ele está me dando? Capítulo 32, verso 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou e tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, seus dois filhos, e passou o vale de Jaboque. Tomou-lhes e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que ele tinha. Então, quando ele se encontrou com Deus, quando ele teve um encontro com Deus, ele entregou tudo o que ele tinha ao seu irmão. E disse: você agora é o meu servo. Aliás, eu agora sou teu servo, ao contrário, né? Eu agora sou teu servo. Está aqui no verso de número 8, né? Por que ele está fazendo tudo isso, né? Para que eu ache graça aos olhos do meu Senhor. Para que você seja o Senhor. Para que você reine, para que você domine sobre a minha vida. Para que você seja o primogênito e eu seja o seu subordinado. Ele entregou tudo que ele tinha, inclusive, algo muito interessante, as servas, as mulheres e os filhos. Porque antes de passar toda a boiada, antes de passar todos os animais, os malhados, os escravos, tudo que ele tinha conquistado, em primeiro lugar, aqui diz no verso 2, que ele pôs na frente de tudo, 33 verso 2, ele pôs na frente de tudo, suas mulheres, suas servas e os seus filhos. Foi o que primeiro ele apresentou. E ele entregou tudo ao irmão dele, que era o primogênito daquela família. Houve mudança na vida dele? Houve restituição? Houve. Uma coisa que nós aprendemos aqui, e que Deus falou comigo quando eu estudava aqui esse verso, esse capítulo 32 e 33, é um pouco a questão do perdão. Sabe que muitas vezes, falando por mim, tá? A gente pede perdão. Eu errei com você, então você me perdoa. Amém, fica com isso mesmo. O perdão sem restituição não é perdão verdadeiro. O perdão que a gente recebe. O perdão verdadeiro é quando nós nos esforçamos para a restituição daquilo que nós usurpamos de uma outra pessoa. Quando nós nos esforçamos, não, eu quero o perdão dele, do seu me esforçar. Do seu me esforçar para me entregar.
E o Senhor vai me esforçar para restituir aquilo que eu usufruí da outra pessoa. Esse é o perdão verdadeiro. Quando o nosso coração mostra que nós estamos, que realmente nós nos arrependemos, que realmente nós estamos mudando, que realmente nós estamos sendo transformados. Porque quando a gente só pede perdão, né? Da boca para fora, a gente fica sossegado para quem sabe um dia cometer de novo e quem sabe um dia pedir perdão de novo, da boca para fora. Então, quando nós nos arrependemos, realmente nós pensamos na restituição daquilo que nós fizemos. Aquilo bate no nosso coração. Pode ver que ele devolveu toda a primogenitura. Ela foi devolvida. E disse que um prevaleceria sobre o outro. E ele aqui chegou, Jacó, em Israel, né? Chegou diante do Senhor e falou: olha, eu sou o Senhor, você pode prevalecer sobre mim. Aqui está todos os animais, aqui estão todos os filhos, aqui estão todas as servas. Pode ver. 33, verso 2. Pois as servas e os filhos na frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Então, não pôs ela na frente, para dar por irmão. Foi por último. Oi? A esposa foi por último. Não, na ordem dele. Depois que tem os animais, depois que tem todas as outras coisas. Eu vejo que ele orou a Deus, ele buscou Deus antes de se contar com o irmão. Ele invocou a Deus do pai dele, do avô dele, Sim. pedindo que Deus o livrasse da ira do irmão dele. Sim. Vê no 32. 32? É. Isso, capítulo 32, versículo 9. Disse mais Jacó: ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me dissesse: volta-te para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Continua fazendo isso. Sim. 10, né? Isso. Sou digno de todas as beneficências 10 e toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Com o meu cajado, passei o Jordão, e agora me tornei em 2 anos. Livra-me desta das mãos do irmão e das mãos de Saul, pois eu temo, porque não venha ele matar-me e a mãe com os filhos. Sim. Então, aí eu vejo que Deus, para que Deus o livrasse, aí então depois lá na frente, onde o pastor está falando, que ele após essa oração buscar Deus, e ele deixou bem claro aqui, porque o Senhor é o Deus de Abraão, né, do meu avô, do meu pai, para que se cumprisse a sua promessa, então me livra da mão do meu irmão para que ele não venha me matar. E depois lá no 33 na frente, que ele faz, então isso que o pastor está falando. Sim, depois que teve um encontro com Deus, né? No verso 22, ele teve um encontro. Primeiro ele busca Deus, a direção de Deus. Sim, mas isso todo mundo faz. Né? Todo mundo vai na igreja, todo mundo pensa em buscar Deus. Mas ele só tem um encontro com Deus de outra forma. Nós estamos falando da promessa de Deus, não é do ídolo. Sim. Promessa. A promessa de Deus. Se fosse assim, então todo ídolo. Ainda está saindo fora do foco da linha. Não, todos. O que eu quis dizer é o seguinte: todo ímpio tem que buscar Deus. O ímpio ele vai na igreja católica e vai buscar o diabo. Ele vai pensando que ele está fazendo uma coisa correta. Certo? Mas não são todas as igrejas que têm encontro com Deus. Nós vemos aqui que depois que ele teve encontro com Deus, ele teve a vida dele mudada. Não, de maneira nenhuma. Porque aqui ele vinha de uma linhagem, de uma família que buscava Deus. Sim. Orava, temia Deus. Embora os erros aconteceu, que nem nós hoje, nós buscamos a Deus, nós servimos a Deus. O erro pode acontecer na minha vida, aí eu falo assim, eu sou ímpio. Não, eu sou falha, é errado. Nossa, como é que eu sou ímpio? Ele vinha de uma linhagem, uma família que servia a Deus. Não foi, sim, ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome dele. Sim, mas o que nós fizemos? Eu não compreendi. Você não é grave. Eu quis dizer que antes de se encontrar com o seu irmão, pedir perdão para o irmão, primeiro ele fez o quê? Ele orou a Deus, pediu para que Deus, do pai dele, do avô dele, livrasse ele para que o irmão dele não matasse ele, as suas esposas e seus filhos. Certo.
Então, se ele orou, buscou a Deus e foi se encontrar com o irmão, Deus não deu livramento para ele? Deu. Então, isso quer dizer que ele não estava errado na linha da promessa de Deus, que ele estava sendo usado por Deus a continuar a promessa de Deus. É isso que eu entendo. Não, a usurpação não. Eu entendo isso. Totalmente Ele é errado. filho da promessa. Ele é filho da promessa, mas ele está errado. Isso não existe de Lembra errado. de Davi? Davi, quando Samuel foi diante do pai de Samuel, qual trouxeram primeiro diante de Samuel? Não foi o filho mais velho? Sim. Porque a lei dizia o quê? Que o filho mais velho se apossasse. E quem que se apossou como filho da promessa? Não foi Davi? Sim. Ele era o mais novo, então é quase que a mesma coisa. Entendeu? Então, Não, mas o termo nas afirmações que ele fez correto em usurpar da primogenitura. Então aquele fez correto. deixa eu falar. O erro dele. Hoje nós. E assim, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Se você não buscar Deus e servir a Deus, como que a promessa vai acontecer na sua vida? Não, sim, mas ele continua a promessa. A promessa foi dada a Abraão. A promessa ela foi dada a Abraão, que Abraão seria bendito as coisas das famílias da terra. Ele é filho de Abraão. Neto. De Abraão seria bendito as coisas das famílias da terra. Mas a questão da usurpação, Deus não dava uma muito, não. Jacó foi enganado pelo sogro desde o começo. Sim. Aí foca Jacó, mas o sogro enganava. Sim, justamente. Vamos orar? Pai, nós exaltamos o nome dessa manhã, te agradecemos pela tua palavra e pelo teu poder em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar as orações, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, a tua casa, as crianças, todos os teus filhos que estão nessa manhã. Que a bênção do Senhor seja na vida, no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, igreja. Antes da minha ensinação, só uma apresentação rápida. A revista que veio agora, ela está embasada totalmente no livro de Atos. Tá? São 13 lições. Então eu queria solicitar, na verdade, em nome de todos os professores dos juniores, que os pais estimulassem e lessem Atos praticamente durante todas essas 13 semanas, para realmente assim, a criança absorver, não só aqui na igreja, nessa uma hora que a gente tem dentro da sala, mas durante a rotina da casa, certo? E uma melhor hora, para que a criança realmente absorva não só a lição, quanto o contexto do livro de Atos todo, tá? Para nós que somos adultos, já é um pouco difícil o entendimento de como que a igreja surgiu, como que ela evoluiu, quem escreveu, para quem foi os livros, tá? Então, para a gente ensinar nas casas, ser uma extensão da escolinha aqui, tá? Tudo bem? Amém? Beleza. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. A demonstração que as crianças estão fazendo é levar o Evangelho a todas as nações, tá bom? Amém? Fechou. Vamos lá, nós vamos ler o Salmo 4, verso 1. Pronto. Como dizer. Responde-me quanto amo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens a criar, e tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Salmo 4, 1.